Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Estamos começando mais uma sessão da 12ª semana de integração acadêmica da UFRJ e as sessões que estão acontecendo aqui na Inovateca, no Parque Tecnológico. Então, a gente quer, primeiramente, agradecer ao Parque por estar recebendo a SIAC aqui. E a gente já teve algumas outras sessões aqui, sessões ontem à tarde, hoje de manhã. Todas elas estão disponíveis no YouTube do Parque Tecnológico e no YouTube da extensão UFRJ. Então, vocês podem acessar. Você que está de casa ou em qualquer lugar acompanhando a gente, muito obrigada. E é isso, vamos começar a nossa sessão sem mais delongas. Eu sou Priscila Magalhães, sou uma mulher preta, tenho cabelos curtos, cacheados, estou de blusa branca, calça verde e tênis preto. E uso óculos preto também, tá bom? A nossa sessão aqui está sendo coordenada pela professora Rossana, pelo professor Hilton. Então, é isso, é um prazer ter vocês aqui, muito obrigada. E é isso, o primeiro trabalho. Vamos lá, fiquem à vontade. Pode subir por aqui. Olá, boa tarde. Meu nome é Jéssica. Eu sou aluna de gestão pública do 4º período. E o nosso trabalho é sobre o conceito de inovação social na literatura recente. Uma meta-análise dos trabalhos publicados nas bases Cielo periódicos CAPES entre 2011 e 2022. Eu sou uma mulher branca, de cabelo preto curto, eu estou de macacão preto e eu estou de casaco jeans. Esse aqui é o Arthur, o coautor. Uma boa tarde a todos e todas. Me chamo Arthur Porra Teixeira. Também estou no 4º período do curso de Gestão Pública para o Desenvolvimento Econômico Social, GP10. Sou um menino magro, tenho mais ou menos por volta de 1,83 m, tenho cabelo raspado, sou branco, enfim, estou de camisa preta listrada com branco. E hoje a gente vai apresentar, como a Jéssica bem disse, o nosso projeto, um pouco do nosso projeto de iniciação científica no qual fazemos parte, que diz sobre as organizações da sociedade civil no município de Petrópolis, né? É importante iniciar falando que o nosso trabalho foi subdividido em 2 enfoques. O meu enfoque são os marcos normativos no que concerne às inovações sociais, né, em Petrópolis, e o da Jéssica, o conceito de inovação social na literatura recente. A Jéssica dará o início à apresentação e, em seguida, eu irei no meu foco, né? Apresentarei a minha parte, a minha subdivisão. Também, não menos importante, é bom falar que o orientador é o Gustavo Costa. Bom, a princípio, nós temos uma definição básica sobre inovação social, que diz que a inovação social é como fruto de ações públicas situadas e produzidas pela associação entre diferentes atores, recursos e dispositivos que podem agir coletivamente e coproduzir consequências sobre os problemas públicos de determinado território, envolvendo ou não o Estado. E, bom, muita gente, quando fala sobre inovação social, pensa logo na tecnologia, e não necessariamente é sobre isso. Inclusive, uma das principais estudiosas nesse caso é a Carolina Dion, que, inclusive, montou, né, essa citação, e ela é da área de administração pública. E ela também tem uma abordagem pragmatista, que eu vou falar posteriormente. Opa. Aqui, nós separamos a inovação social e as abordagens dela na sociedade, onde eu disse, né, que tem a pragmatista e a utilitarista. A utilitarista, ela usa uma abordagem mais quantitativa, ou seja, ela tenta buscar atingir a todos da população sem exatamente atender uma pauta específica. Ela é algo mais geral, é como uma política pública na sociedade. Ela também tem uma visão mais geral, como eu disse, e ela aborda uma imersão teórica da realidade. Essa imersão teórica, na verdade, é mais embasada nos estudos do que realmente na rotina das pessoas daquela população. Já na abordagem pragmatista, ela aborda uma análise quantitativa e qualitativa, ou seja, às vezes, ela pode atender
a um grupo determinado de pessoas da sociedade, alguma pauta que demanda no ambiente. E ela adota uma versão pessoal da realidade. Esse pessoal, na verdade, é como que as pessoas agem no dia a dia, sobre um grupo específico, é algo realmente mais de rotina. Aqui, nós fizemos uma comparação entre as literaturas, que é a literatura francófona, e a hispânica e anglófona. A francófona apresenta um olhar mais pragmático da inovação social, que permite alinhar principalmente os setores econômicos e tecnológicos. Um desses principais autores da literatura francófona é o Daniel Sefai, que ele é muito importante nessa questão da inovação social. E já na literatura hispânica e anglófona, elas adotam o lado mais utilitário da inovação, também querendo atingir por suas ações maior quantidade de pessoas, e tendem a seguir uma perspectiva mais social. Um exemplo assim, prático, às vezes não exatamente de literatura hispânica, mas para a gente, né, das Américas, a gente pode falar como Bolsa Família, que ele quer atender uma quantidade de pessoas muito grande da sociedade, não especificamente um grupo pequeno específico, é algo mais geral. Aqui foi uma abordagem que a gente pensou e formulou pelos nossos entendimentos, que são as formas de atuação, que é como solução e como substituição. A como substituição, ela tenta lidar com os vazios institucionais. Eu até fiquei pensando, poxa, mas isso também não poderia ser como solução? Mas, na verdade, não, porque ela cumpre o papel que o Estado deveria exercer na sociedade. Então, ela substitui esse papel. A dissolução, ela busca realmente entender como que são as problemáticas de determinado grupo, de determinadas pessoas, e tenta solucionar aquilo de uma maneira inovadora. Nessa parte, para fugir um pouco sobre economia, tecnologia, eu achei legal, inclusive tem a ver com o nosso curso, a questão da perspectiva do rural contra a perspectiva urbana. Mas não necessariamente contra, em um certo ponto elas até entram em consonância. Na perspectiva rural, a gente tem os saberes populares, que para muita gente é algo rotineiro, né? Contar alguma coisa, algo realmente da vida da pessoa. Mas o saber popular é algo muito importante, porque ele deixa registrado na história alguns momentos em que são importantes, ou algumas situações que realmente fazem diferença. Nesse caso, dos saberes populares, a gente pode citar uma conversa entre as pessoas que vivem no meio rural sobre como continuar um plantio, uma forma nova de plantar. E isso, às vezes, não é comprovado cientificamente, porém, é um saber popular que permeia a história daquela população ou daqueles indivíduos. Nas mudanças climáticas, eu até achei um pouco complexo quando a gente falava sobre isso, porque é algo que a gente vê muito mais no urbano do que no rural. Porém, no rural é algo que está cada vez mais crescendo. Até depois a gente vai abordar um pouco sobre isso, sobre os trabalhos que a gente pesquisou. E nas mudanças climáticas, elas podem surgir através desse cuidado maior com a agropecuária, com essas questões mais emergentes agora, e que, às vezes, as pessoas não têm tanta consciência sobre isso. Já no urbano, ele traz essa questão mais de integração tecnológica. Um exemplo disso a gente pode falar como a Carteira Nacional de Habilitação, onde as pessoas que tiverem celular, elas podem simplesmente, quando forem abordadas por algum policial, enfim, blitz, assim, elas podem apresentar essa carteira, e é uma forma de inovação, porque através do celular, você não precisa estar com um documento físico, você realmente pode validar que é você ou a sua carteira. Na questão da mobilidade, eu acho que é melhor dar um exemplo também do que realmente definir de forma mais prática, né? Mais conceitual, desculpa. E nessa questão da mobilidade, eu trouxe um exemplo que é na questão de Curitiba, onde os pontos de ônibus, eles, na verdade,
eles são maiores, assim, tem uma rampinha, que é justamente para as pessoas que têm problemas com mobilidade, elas podem acessar aquilo e não precisa ter esse desnível. Então, o motorista não precisa ter que sair do ônibus para poder acionar, como acontece aqui no Rio de Janeiro, que eles já estão no mesmo nível do ônibus, então não tem nenhum prejuízo nem tanto para o motorista, nem para as pessoas que têm essa dificuldade de locomoção. Nessa parte, temos os resultados preliminares, que, como a gente falou, é um trabalho ainda muito inicial, e nós conseguimos buscar 57 artigos e 4 teses e dissertações. E aí, dessa tabela, a gente pode tirar algumas informações importantes, que o principal tema que envolve a inovação social é a economia, né, que acho que muita gente também poderia pensar como talvez o primeiro ou segunda parte que envolva inovação social. Logo em seguida, vem a questão da política e sociedade, que também a gente abordou muito aqui no trabalho. E o terceiro, que a gente achou surpreendente, é a questão do meio ambiente e da sustentabilidade, que são trabalhos que cada vez estão mais presentes na sociedade e que demandam muito da nossa atenção. E aqui, se vocês quiserem rever a apresentação, tem um QR Code para vocês escanearem. Se tiver alguma dúvida, algo assim, pode buscar lá. Muito obrigada. Como eu bem disse, né, o nosso trabalho foi subdividido. Nesse daí eu fiquei como coautor, e no meu a Jéssica está como coautora. Então a gente vai prosseguir, né, com o meu trabalho. Essas foram as referências que a Jéssica usou, né? A gente usou como base referências bem parecidas. Então, naturalmente, vocês vão estar encontrando pontos bem similares nas duas apresentações, pelo fato de que o caminho, né, o objetivo é um só. Aí... Você pode pôr a próxima para mim aí, por favor? Os marcos normativos. Então, agora começando o segundo enfoque, né, da nossa pesquisa aqui para a SEAC, no meu caso, o meu enfoque são os marcos normativos no município de Petrópolis no que concerne às inovações sociais. O nosso PowerPoint ele está predominantemente pelas cores laranja, branco e preto. E vamos começar aqui dar segmento da apresentação. É importante dizer que o nosso curso está integrado ao IPUR, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional. E, novamente, eu, Arthur Porto, sou o autor, a coautora é a Jéssica Fernandes, e o orientador é o Gustavo Costa, né, que está ali presente. O meu trabalho será dividido em 5 sessões. A primeira sessão, eu irei falar sobre o conceito de inovação social. Em seguida, sobre as arenas públicas, que são onde essas inovações sociais estão inseridas, onde elas acontecem. Em terceiro, falarei sobre o MIROSC, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Depois, a incidência do MIROSC no município de Petrópolis. E, por último, apresentarei para vocês as escalas macro, meso e micro, que são as escalas que a gente procura prosseguir com a nossa pesquisa. Como disse, vou começar aqui apresentando um pouco do conceito de inovação social para vocês, né? Usamos como base os conceitos dos teóricos Joseph Morgan e Norman, que são estudiosos, né, pensadores referentes da área do estudo de inovação social, que vão dizer para a gente o quê? Né? Eles vão apresentar a inovação social como um produto, no caso, um resultado, como um processo ou um processo novo,
ou a combinação de ambos, que visa enfatizar, que visa melhorar o bem-estar dos indivíduos ou das comunidades, né? Então, uma característica fundamental da inovação social é que ela é sempre coletiva, ela não é datada da individualidade. Então, ela acontece a partir disso, né? A partir da coletividade de grupos sociais, né? Então, as dinâmicas, da coletivamente, e nunca serão frutos de um único ator, como eu disse, datadas da não individualidade e da coletividade. As arenas públicas, né, e quem são os sujeitos dessa ação pública? As arenas públicas, elas são os ambientes, são o espaço em que essas inovações sociais acontecem e a gente usou como base o autor Daniel Sefai, um francês que segue o pragmatismo, né, segue a ideia pragmatista de John Dewey, e o que ele vai dizer para a gente, basicamente, é que essas arenas públicas são arenas de confrontação e cooperação. No caso, não são espaços de consenso, muito pelo contrário, são espaços de dissenso, mas no sentido de dissenso para se construir, certo? Então, botei aí, né, a citação do autor, que é muito interessante. E agora passarei para a terceira parte do meu trabalho, que são o marco regulatório das organizações da sociedade civil, né? O marco regulatório, o Miroski, ele é regido pela Lei 13.019 de 2014 e ele tem como objetivo principal a aproximação dessas organizações da sociedade civil que estão implementando as inovações sociais com os campos da administração pública. Então, foi o que eu pontuei ali, né? A aproximação da administração pública com as organizações da sociedade civil. E o Miroski, ele institui os termos de colaboração, que são quando a parceria vem da direção da administração pública para as organizações, o termo de fomento, que a direção é oposta, né, quando a parceria vem das organizações sociais em direção à administração pública, sendo que ambas envolvem transações financeiras. Em terceiro, o Miroski também institui os acordos de cooperação, no caso, sem importar de qual direção vem essa parceria e sem envolver nenhuma transação financeira, né? Um segundo fator, como possamos ver, as OS6, que são as organizações da sociedade civil, eu pontuei ali o porquê dessa aproximação, né? Eu acho muito importante a gente deixar isso claro, né? Porque o governo ganha muito com isso também, né? A administração pública ganha muito com isso também, não só a sociedade. Então, eu pontuei 3 principais pontos do porquê é importante essa aproximação entre ambos, entre a administração pública e as OS6. Primeiramente, a capilaridade territorial, que diz sobre essa infiltração, né, das políticas públicas e das inovações e a ampliação delas regionalmente e, enfim, por todo o Brasil. E segundo, a legitimidade das políticas públicas. Essas políticas públicas que a gente tanto fala, né, no IPUR, tanto trabalha no IPUR, vão se tornar legítimas e mais facilmente acessíveis e, enfim, para a população, certo? Em terceiro, a proximidade das demandas do beneficiário direto da ação, né? A sociedade vai passar a ter um benefício direto das políticas públicas, né? As políticas públicas, elas têm como o objetivo afetar, no sentido não pejorativo, mas no sentido positivo, né, alcançar a sociedade. E as OS6 vão ser como uma ponte para esse acontecimento, né? Em terceiro, os objetivos do Miroski. Claro, como se trata de uma norma, de uma lei regulamentar, né? Também a resolução dos problemas públicos e, como um pouco do que eu já disse,
o resultado seria uma transformação social, né? E a criação de um valor social. Então, está aí a grande importância do Miroski para todo esse funcionamento das inovações sociais dentro das OSCs. Agora eu iria analisar os marcos normativos e o marco normativo e sua incidência no município de Petrópolis, né? O que a gente tem como regente, como principal dentro do município de Petrópolis é a Lei Orgânica Municipal 7.799, de 6 de junho de 2019. No caso, eu separei essa parte da minha apresentação para uma análise mais crítica dessa lei orgânica. É importante frisar que a inovação social é um tema ainda pouco debatido, é um tema ainda pouco acessado, né? As pessoas têm pouco conhecimento sobre o tema. Então, no município de Petrópolis, se, por exemplo, a gente pesquisar no PDP, que é o Plano Diretor de Petrópolis, ou então no portal de transparência das legislações, no portal da legislação de Petrópolis, por inovação social, se a gente pesquisar pela inovação social, a gente vai obter um total de 0 resultados. Então, isso daí diz muito sobre o quanto se é falado e o quanto se é constituído no sentido legal as inovações sociais, né? Ainda é muito pouco, no caso de Petrópolis, 0. Está aí um dado apresentando para vocês. Chegando ao fim, irei apresentar rapidamente as escalas macro, meso e micro, que novamente são as escalas que a gente pretende seguir para o prosseguimento da nossa pesquisa, né? Usamos como base o quadro da professora Caroline Andion, que faz parte do Observatório das Inovações Sociais de Florianópolis. Se vocês quiserem, acessem o NISP. Eles fazem um trabalho importantíssimo do mapeamento dessas inovações. E eles usam justamente essas escalas macro, meso e micro para a pesquisa deles, para o estudo deles, correto? Então, do que se tratam essas escalas macro, meso e micro? No momento, agora, né, da nossa iniciação científica, como a Jéssica bem disse, vamos completar 6 meses que entramos no grupo de iniciação. Então, os resultados obtidos ainda são muito poucos, né? É muito recente essa nossa pesquisa. E, nesse primeiro momento, estamos na escala macro, que é uma escala que é a escala do momento de analisar as regulamentações, né? Mapear todo esse conceito, no caso, estruturar e concretizar o conceito de inovação social, adquirir uma base teórica mesmo, né? Para que a gente consiga evoluir da forma que planejamos na pesquisa. Em segundo momento, seria a escala meso, que é um mapeamento dessas organizações da sociedade civil em Petrópolis, né, um sobrevoo, possamos dizer, delas no município. E, por último, mais para frente, seria a escala micro, que, no caso, seriam entrevistas, seria ali o contato mesmo com as OSCs, para que a pesquisa seja bem estruturada e a gente alcance os resultados que estamos esperando, certo? Esse daí é o quadro que a Jéssica já apresentou para vocês, né? Então não vou me prolongar. Basicamente, a gente analisou 57 artigos sobre a inovação social, sendo eles, de maioria, abordagens econômicas, né? E de políticas e sociedade, correto? Então, agradecer a todos aí pelo tempo, pela atenção e muito obrigado.
mexer, não. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui para apresentar o nosso trabalho, Inteligência Artificial e Aspectos Subliminares da Mente Humana. Primeiramente, eu quero agradecer ao FRJ, à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à Semana de Integração Acadêmica pela oportunidade de divulgação científica, assim como os nossos professores orientadores, Maria Letícia Galuzzi Nunes e Cisne de Castro Oliveira, por nos acompanhar e nos guiar ao longo desse trabalho e permitir que a gente desenvolvesse todo esse trabalho junto com o Laboratório Pátia. Bem, meu nome é Larissa Galeno, estou finalizando a minha graduação em Bacharelado de Ciência da Computação aqui no UFRJ e iniciei meu mestrado no PESC. Né? Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma camisa branca com um blazer preto e uma calça branca e estou usando um óculosinho. E estou aqui com o Arthur. Prazer, eu sou o Arthur, estou cursando o curso de Defesa e Gestão Estratégica Internacional. Eu estou usando uma camisa polo azul, uma calça cinza, sou branco. E também é importante ressaltar que esse trabalho foi muito importante para a minha formação, que me fez buscar diversas outras disciplinas relacionadas ao tema do nosso grupo de pesquisa. E é isso, vamos iniciar a nossa apresentação. Perfeito. Complementando a fala do Arthur, esse trabalho foi de extrema relevância para a minha formação acadêmica, enquanto programadora, enquanto desenvolvedora, por me aproximar dos debates éticos que envolvem inteligência artificial, já que no futuro eu estarei programando essas tecnologias. Pois bem, para a gente começar, então, eu queria conversar sobre o objetivo do nosso trabalho. A ideia aqui é a gente entender de que forma a inteligência artificial pode estar relacionada aos nossos aspectos subliminares da nossa mente. Né? E um pouco mais forte que isso, mas a gente entender de que forma essas tecnologias conseguem abusar desses aspectos que a gente não tem noção. Né? E a gente entende que esse trabalho tem a sua relevância muito porque essa relação entre mente e inteligência artificial não necessariamente é nítida para o nosso cotidiano. Né? E a gente colocar isso em conjunto com todo o debate ético que vem se criando se torna extremamente relevante por conta do avanço dessa tecnologia. Como a gente tem visto hoje em dia, né, o ChatGPT, o famoso, está consumindo todas as nossas notícias, redes sociais e mídias. Pois bem, como é que a gente chegou até aqui, então? Primeiro, a gente fez a leitura especializada do livro Subliminar, do autor físico estadunidense Leonard Mlodinow. A partir dessa leitura, a gente faz as seleções de ideias-forças desse livro, fazendo constantes relações com a tecnologia e especialmente a inteligência artificial, né, o tópico de pesquisa do nosso grupo. Com isso, a gente parte para sessões de peer learning, com os nossos colegas de laboratório, fazendo ali, debates analíticos, em conjunto com os nossos orientadores, sempre guiados por eles, e a gente parte, então, para a confecção e a apresentação desse trabalho. A seguir, a gente vai estar apresentando para vocês um pouquinho dessas ideias-forças e dessas relações que a gente construiu. A principal ideia-força do livro Subliminar é o que o autor chama de novo inconsciente. Ele destaca esse novo, na hora de explicar o inconsciente, para diferenciar da ideia mais geral do inconsciente freudiano. Ele não busca substituir esse conceito, mas uma diferente visão do que seria. Esse novo inconsciente seriam os aspectos subliminares da nossa mente, um pensamento mais automatizado do nosso cérebro. E ele se baseia nesse conceito a partir das novas tecnologias que surgiram nos últimos anos e a partir do desenvolvimento também da neurociência. E essas tecnologias são como mapeamento de dados cerebrais e tecnologias visuais para entender como funcionam as estruturas do nosso cérebro. O autor do livro Rápido e Devagar, que é o psicólogo e economista Daniel Kahneman, ele descreve que o cérebro humano possui dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Eles não seriam sistemas físicos, são mais a forma como o nosso cérebro funciona. O sistema 1 seria o sistema mais automatizado, que a gente poderia chamar de inconsciente, um sistema mais rápido. E o sistema 2 é um sistema mais lento, mais analítico, que a gente poderia chamar de consciente. O Kahneman ainda destaca que, para a nossa tomada de decisão, obviamente o sistema 2 é fundamental, que a gente tem que analisar o que a gente vai fazer, como que a gente vai se comportar. Porém, o sistema 1 ele afirma que é 90% a base de todas as nossas decisões. Isso pode parecer um pouco controverso. No entanto, o sistema 1 é o que fundamenta todos os nossos vieses, a nossa visão de mundo e da onde a gente expressa os nossos sentimentos para, assim, tomar as nossas decisões. E esse sistema 1 é o que a gente consegue comparar ao novo inconsciente do autor Mlodinow.
A grande questão é até que ponto os comportamentos mais complexos e substantivos com grande potencial de impacto sobre nossa vida são também automáticos, mesmo quando temos certeza de que são racionais e muito bem avaliados. Pode ser meio até confuso ou perturbador a gente ter noção de que não temos consciência 100% e controle dos nossos comportamentos. Hoje nós vivemos no mundo digital, e é um mundo relativamente recente, se a gente for levar em consideração toda a história humana na Terra. E a questão é até que ponto a nossa mente, que foi evoluindo ao longo de todos esses anos, está conseguindo se adaptar a esse recente mundo digital com diversos novos estímulos à nossa mente. Nesse sentido, ao longo de toda a história humana, a gente vem se questionando o que seria a realidade, se nós vivemos uma realidade, uma ilusão. Hoje em dia tem gente que até fala que a gente viveria uma realidade virtual, mas, enfim. Segundo o autor, ele se baseia na neurociência para afirmar que todas as percepções, na verdade, são consideradas limitadas, porque nós temos a percepção da realidade através dos nossos sentidos e também com base na nossa subjetividade. Então, a percepção de cada um pode ser um pouquinho diferente do outro em relação ao que a gente percebe do que é a realidade. Ele ainda avalia a mente humana como cientista, tentando criar um mundo ao redor com base nos dados que nós vamos obtendo do exterior. E também, como as teorias da ciência, em geral, isso funciona muito bem, apesar de possuir algumas vulnerabilidades. Perfeito. Para a gente começar a explorar um pouco dessas vulnerabilidades que o Arthur colocou, vamos pensar na nossa memória. O autor ele coloca a visão da memória de Mustenberg no seu livro, que basicamente o que Mustenberg propõe é que a gente guarda a essência daquilo que a gente viveu. Então, aconteceu um evento, a gente guardou a essência, e o resto desse evento, na nossa memória, a gente preenche com lacunas. Mustenberg vai um pouco além, fazendo que, de acordo com que o tempo passa, a gente constantemente vai reescrevendo a nossa memória e preenchendo as lacunas, de acordo com as nossas novas vivências. Então, o que ele diz, de certa forma, é que nós não guardamos na nossa memória exatamente aquilo que a gente viveu. A gente está constantemente reescrevendo. O livro coloca esse fenômeno como o fenômeno de falsas memórias. Como assim? Falsas memórias. Né? E aí o que eu quero propor aqui para vocês é uma reflexão. Será que algumas tecnologias podem se usar desse fenômeno de falsas memórias? E aqui eu quero trazer para vocês o conceito de deepfake, de uma forma bem resumida. Né? O que acontece na deepfake? Aqui, propondo com um vídeo. Né? Você tem um vídeo original, você tem um vídeo auxiliar, e você mistura esses dois vídeos, criando um novo conteúdo midiático. Né? Um novo conteúdo midiático que, atualmente, está muito próximo e fiel à realidade. Né? E isso pode acontecer com imagens, sons e vídeos. A gente viu isso sendo usado muito na política, recentemente, para disseminar notícias falsas. Né? E aí o que a gente tenta fazer a relação aqui é esse fenômeno de falsas memórias em conjunto com essas deepfakes, né, e essas notícias falsas. E a gente está constantemente sendo bombardeado de notícias e conteúdos pelas nossas redes sociais. O quanto será que essas deepfakes, cada vez mais realistas, em conjunto com tudo que a gente vem sendo bombardeado, o quanto isso pode afetar e contribuir para esse fenômeno de falsas memórias que a gente faz de forma inconsciente, como o Arthur colocou aqui. Esse aqui foi uma das vulnerabilidades que a gente explorou, e agora eu quero propor outra vulnerabilidade. Para isso, eu quero começar mostrando para vocês... Não está passando. O conceito de classificação. Perdão. O livro coloca o conceito de classificação, e, para vocês saberem, nós, seres humanos, classificamos tudo desde o nosso princípio. Né? Foi uma coisa que nos permitiu sobreviver. Por exemplo, se eu vejo um urso na minha frente, eu não demoro muito tempo processando essa informação. Eu só vejo que ele é algo maior do que eu, com pelos e com garras, e classifico como perigo. Isso permitiu que nossa espécie humana sobrevivesse. E aí, porém, como tudo tem seus malefícios, né, a classificação ela permite a geração de estereótipos, preconceitos e seus vieses, certo? E essa palavra classificação ela é muito forte, porque quando a gente vai para o campo da inteligência artificial, a classificação ela é um dos principais problemas que a inteligência artificial procura resolver. E, atualmente, com todo o ferramental tecnológico que a gente tem, as inteligências artificiais conseguem classificar muito bem, certo? Mas o que a gente quer relembrar aqui e fortalecer que quem constrói as inteligências artificiais e esses algoritmos de classificação somos nós, seres humanos, programadores, desenvolvedores. Né? E cada indivíduo tem a sua forma de classificar.
A classificação é uma coisa individual. E quando a gente coloca, então, esses dados, a gente faz engenharia ali para construir esse ferramental, podemos, às vezes, sem querer, ou por querer, estar colocando os nossos vieses, né? Então, a nossa forma de classificar. E o livro ele vai além nessa ideia de classificação, porque ele propõe a gente olhar como nós, seres humanos, nos classificamos dentro da sociedade. E, para isso, ele traz a ideia de in-group e out-group. De forma muito resumida, é a ideia entre nós e eles. O in-group é aquele que eu faço parte. O out-group é aquele em que eu não me sinto pertencente, né? A gente viu isso na história e na política sendo explorado, né, a fins de grandes corporações ou de grandes políticos. Mas aqui eu quero propor para vocês o como isso pode ser explorado na tecnologia. Né? Vamos pensar um pouco nas nossas redes sociais, especialmente no nosso Instagram, que eu acho que é um dos mais próximos que a gente pode ter aqui. Né? Se a gente pensar que, às vezes, o Instagram, que tem ali por debaixo dele, rodando um algoritmo de inteligência artificial, será que ele não pode estar me classificando dentro de um in-group? E, a partir dessa classificação, ele estar me jogando certos conteúdos, certas propagandas, e isso, de alguma forma, pode afetar o meu comportamento, a minha norma grupal? Porque eu vou estar sempre recebendo os mesmos conteúdos, criando a sensação de que eu estou dentro de uma bolha. Pois bem, essas foram algumas das vulnerabilidades. Nesse contexto, é evidente a gente analisar que a nossa dependência e até certa vulnerabilidade a esses dispositivos digitais. Nós usamos diversas empresas são dependentes a esses dispositivos, sistemas governamentais, inclusive, e são dependentes a dispositivos que são de grandes empresas que retêm um monopólio desse poder, que são as que a gente chama de Big Techs. Elas têm um monopólio do acesso aos nossos dados e as plataformas mais populares e as maiores estão no controle dessas Big Techs. Elas estão cada vez mais tentando estudar o comportamento humano, como o que faz a gente comprar determinado produto, como nos prender cada vez mais em suas plataformas e até como manipular a nossa opinião e o nosso comportamento. Quais são... como que eles fazem isso? Dos principais insumos para isso são os rastros digitais, que são basicamente os nossos rastros do nosso comportamento enquanto a gente navega na internet. Nesse sentido, como esse ecossistema está cada vez mais presente nas nossas vidas, é válido pensar que o nosso comportamento, tanto dentro da internet quanto fora, está sendo moldado cada vez mais pelo ambiente digital. Isso aqui é uma pesquisa realizada pelo Facebook, publicada na revista Nature, em que o Facebook simplesmente expôs para todo mundo a capacidade deles de manipular politicamente milhares de pessoas, milhões no caso, e mostrou formas de realizar isso na sua plataforma. Isso aqui é uma notícia falando sobre como a Amazon consegue prever milhares de demandas de milhares de pessoas antes mesmo delas comprarem, com base no comportamento delas em suas plataformas. E essa aqui é uma carta mais recente, pedindo para que inteligências artificiais consideradas mais poderosas que o ChatGPT, que os estudos dessas inteligências artificiais parem imediatamente num período de, no mínimo, 6 meses. Diversos cientistas e empresários do ramo assinaram essa carta, como o pesquisador Stuart Russell. Nesse contexto, diversas pessoas começaram a se debruçar sobre os impactos dessas tecnologias na sociedade. Essa aqui é a Shoshana Zuboff, que é uma psicóloga social que acredita que nós estamos vivendo a era do capitalismo de vigilância. Esse seria um sistema que busca nos monitorar o tempo todo para obter lucros em cima dos nossos dados. Esse sistema tem a relação com as empresas e também as relações das empresas com os governos. Porque, ao longo do século, nós evidenciamos diversos casos das empresas, como, por exemplo, o Google e o Facebook, disponibilizando os nossos dados ao governo norte-americano, por exemplo, de documentos vazados e oficiais. Resumidamente, a Shoshana vem avaliando que o nosso comportamento está cada vez mais se tornando uma mercadoria, mercantilizando, assim, a própria experiência humana. A partir dessas tecnologias de vigilância, empresas e governos conseguem monitorar o nosso comportamento cada vez mais e obter ganhos políticos e econômicos, gerando um ecossistema de monitoramento, segurança e controle. Isso pode gerar riscos à nossa saúde como indivíduo e até à sociedade como um todo, em um olhar mais sistemático. É importante ressaltar, antes de finalizar, que os algoritmos que regem as redes não são imparciais, pois eles são desenvolvidos por pessoas e os inputs deles são prioritariamente o comportamento das pessoas nas redes. Logo, ao longo da nossa pesquisa, a gente concluiu que os aspectos subliminares da mente humana
estão servindo como porta franqueada à inteligência artificial para que elas avancem em termos de influência sobre o nosso comportamento, gerando riscos à nossa saúde física e também à nossa saúde de estrutura social como um todo. Muito obrigado. Enfim, muito obrigado. Melhor deixar a gente sentar no meio, o que você acha? Também vamos perceber. Então tá, fiquem à vontade. Bom, boa tarde. O meu nome é Rossana, como já foi falado, eu sou coordenadora dessa sessão e agora a gente vai começar a segunda parte, que vai ser exatamente um debate sobre essas apresentações tão interessantes que nós tivemos até agora. Eu sou uma mulher branca, cabelo comprido, estou vestindo uma calça preta com uma blusa mostarda, sou deficiente física, com uma paralisia parcial dos membros inferiores. E queria que o professor se apresentasse também, que é o nosso avaliador dessa sessão, e que vai nos ajudar agora no debate também. Olá, pessoal, muito boa tarde. Meu nome é Hilton, sou professor da Faculdade de Farmácia. Sou branco, cabelo preto, barba meia grisalha já, 1,80 m, e é uma satisfação poder estar aqui. Bom, primeiramente queria agradecer a todos vocês e parabenizá-los pelo trabalho, tão bonito o trabalho de vocês. Vocês falaram que vocês têm 6 meses de iniciação científica, vocês dois, um ano e meio também é pouco tempo para trabalhos tão bonitos assim. Acho melhor vocês pegarem um outro microfone, né? Acho que seria seria mais interessante até. Alô. Bom, eu acho que a gente podia começar. Hilton, você queria começar, abrir o trabalho com alguma pergunta? Podia, de repente, começar com o grupo que começou. Pode ser, embora a minha área mais próxima acho que é dela. Então... Não, mas aí vamos... Pode ser, claro, com certeza. Bom, pessoal, parabéns pelo trabalho de vocês, pela iniciativa. Obrigado. A inovação social, como vocês falaram, ela é extremamente ampla e eu acho isso bastante importante, mas vocês viram que tem muitos trabalhos na área de economia. E eu queria saber ouvir um pouquinho de vocês sobre as ideias de sustentabilidade, principalmente quando vocês estão falando da cidade de Petrópolis e tal, tem toda essa parte também de economia, mas mais voltada para turismo e tal. E eu queria saber de vocês um pouco mais o que vocês viram em relação aos trabalhos, em relação à sustentabilidade. Então, essa questão de Petrópolis, necessariamente, a gente ainda vai mapear, como o Arthur comentou, é uma coisa da escala mesmo, mas, a princípio, Petrópolis também é uma cidade que tem bastante essa questão da agricultura presente
E existem algumas famílias que realmente praticam esses atos mais sustentáveis, porém, como eu falei, não tem nada mapeado ainda agora a princípio. Mas é algo que realmente já existe lá e é bem forte a questão da agricultura, na região serrana num todo. Eu gostaria de pontuar também que, como a gente ainda está muito no início da pesquisa, então a gente está na escala macro ainda, nessa obtenção adquirindo a base teórica. E, de novo, em Petrópolis, infelizmente, essas enchentes que aconteceram lá, então muita coisa mudou também lá. Isso é um fator importante e, a partir disso, a gente pretende ainda passar para essa escala meso, que tem muito a ver com a sua pergunta, que é justamente o mapeamento dessas inovações sociais no tema da sustentabilidade, né? Desde novembro de 2022, mais ou menos. E é uma pergunta que, teoricamente, está que a gente tem que preencher aqui, mas em relação à formação de vocês, o projeto, aonde que ele está mais na parte do direcional em relação à graduação de gestão pública, né? Uhum. Posso começar? Então, acho mais fácil como isso de fato é interessante, né, para a gente. A gestão pública, nosso curso, ela tem muita incidência nisso, na participação pública, né, nas políticas públicas. O nosso instituto, no qual o nosso curso está inserido, que é o IMPUR, ele trabalha muito nisso, né? Não é à toa que é o planejamento urbano e regional, né? Então, é um meio que a gente se interessa muito, das organizações e das políticas públicas, e como elas podem ser a chave muito para a mudança da estrutura ou até para erradicações de problemas sociais fortes que temos, né? Como, por exemplo, a fome, a pobreza. Então, é mais ou menos por aí que a gente se interessa nessa pesquisa, no sentido de que casa muito com o nosso curso, né? Com tudo que a gente vê no curso, com as disciplinas e com o intuito, né, do curso. E a inovação social, ela trata também dos problemas públicos. Então, é algo realmente muito importante do nosso curso, que eu acho que muita gente, às vezes, não tem noção da gestão pública, mas a gente adota algumas disciplinas de administração, de comunicação social, de planejamento urbano, de contabilidade. Então, realmente, é algo bem amplo. E, justamente, a iniciação científica sobre inovações sociais permitiu que a gente abrisse o nosso campo de visão, não ficasse restrito a uma coisa só. E, como o curso já dá uma base muito ampla, foi algo bem interessante para a gente. E, às vezes, a gente pode até surpreender com algum tema que a gente, se quiser, pode pegar até o que o pessoal apresentou, né, sobre tecnologias, sobre inteligência artificial, e colocar isso na sociedade. Pode ser também uma forma de integração. Então, a inovação social traz essa perspectiva diferente, né, que às vezes são coisas rotineiras para a gente, mas pode ter também alguma inovação num detalhe mínimo que a gente faz e, às vezes, já muda a percepção geral sobre os acontecimentos. Então, o nosso orientador, ele está ali, o Gustavo, ele é morador de Petrópolis, então ele tem né, uma certa, como possamos dizer, uma relação forte com Petrópolis, né, e tivemos aulas com ele, é um excelente professor, e a partir disso ele optou, a gente foi atrás dele, e assim que tudo aconteceu, e estamos aí há 5 meses, pretendendo prosseguir por mais muito tempo. Bom, eu queria só uma pergunta para vocês. Vocês falaram, na apresentação de vocês relacionaram a integração tecnológica mais com a área rural. Não, integração tecnológica com a área urbana. Vocês não relacionaram com a área rural.
Mas como pensar, por exemplo, na agricultura, não só na subsistência, mas naqueles médios e agricultores, grandes agricultores, pensando até nos médios, né? Eles têm a inovação, não? Não, sim, sim, isso realmente eu concordo com você. A gente trouxe mais a integração tecnológica porque eu acho que é algo que chega para a gente mais facilmente. Então, eu já trouxe essa questão da integração tecnológica no meio urbano, porém, realmente acontece no meio rural e principalmente nas questões de produção mesmo. Alguns equipamentos existem isso. Eu só trouxe realmente para ficar mais claro para todo mundo, que eu acho que é o que chega mais facilmente para a gente, mas realmente ainda existe. Só de uma curiosidade, eu não sou da área de vocês, mas, coincidentemente, eu estava lendo há pouco tempo um artigo que, assim, multidisciplinar, então, passou, já tem a questão da impressão 3D com alguns pequenos agricultores. Então, é uma inovação tecnológica que agora a gente que está aqui na área urbana, que está tomando contato com isso, não é em todo lugar que a gente tem, e eles também estão tomando contato com isso para poder produzir pequenas peças, porque vocês sabem que na área da agricultura fica muito difícil as peças, principalmente com a pandemia, né? Manutenção, tudo isso, então eles estão investindo nisso. Não são grandes latifundiários, nada disso, são realmente pequenos e médios agricultores. Sim, essa questão que você botou, né? Muito interessante, realmente, porque é justamente isso. Para essa apresentação aqui do CEA que a gente, sim, separou a inovação tecnológica da inovação social, objetivando essa prioridade pela inovação social, né? Que é um conceito ainda pouco falado. Como a Jéssica disse, a inovação tecnológica chega mais fácil para a gente, mas, de fato, a gente, em certos pontos como esse que você está pontuando, a gente consegue casar ali, né, a inovação social com a inovação tecnológica. No meio rural, que é um meio pouco negligenciado no mercado e na política, né, são grupos sociais justamente isso, deixados de lado muitas das vezes no mercado, e é de extrema importância incluí-los. E a inovação social tem tudo a ver, é a ponte para esse processo. Bom, parabéns novamente, parabéns, professor, pelo trabalho, muito bom. E, por mim, também estou satisfeita. Vamos passar, então, para o grupo seguinte. Então, professor. Obrigado. Larissa, tu falaste que está no último período. Que período tu está? Só para... Não lembro. Acho que aproximadamente, é que tem a questão de PLE, períodos da pandemia, mas eu estaria aproximadamente ali no 12º período da minha graduação. Mas já iniciei o mestrado também. Ah, legal. E o Arthur? Eu estou no 6º período da minha graduação. Período, São um total de 8. Eu queria que vocês falassem um pouquinho qual a tua parte em relação, tu disse que tu está na área de desenvolvimento de sistema e tal, e vocês estão fazendo um sistema, estão estudando, teoricamente, a parte de linguagem por trás também. Eu queria entender um pouco a diferença do trabalho de vocês dois. Perfeito. Para esse trabalho em específico, né, dentro do Laboratório Hipátia, o foco do Laboratório Hipátia é justamente essa questão da gente ter um debate sobre a relação de inteligência artificial e a mente humana. Então, dentro desse trabalho, especificamente, a gente não fez nada muito de código, nada muito técnico, de back-end. Não, isso foi muito do meu histórico da graduação, né? De graduação, experiência profissional, experiências, enfim, de outras matérias de desenvolvimento de inteligência artificial e por aí vai. Mas para esse trabalho em específico, realmente muito um olhar crítico para essa tecnologia. E a minha bagagem para essa pesquisa foi até interessante, que durante o trabalho ela ficava com a parte mais técnica e eu ficava com as implicações sociais e políticas da inteligência artificial na sociedade. Então, foi um trabalho bem rico, que a gente conseguiu compartilhar as nossas bagagens junto com as orientações dos nossos professores.
E aí acho que sua pergunta foi muito como é que foi a divisão, né? O trabalho ele foi feito muito em conjunto, né? A gente, indo um pouco mais a fundo ali na metodologia, a gente tinha combinado, cada um, vamos ler todos os capítulos, e aí a cada capítulo a gente vai fazer uma reunião para a gente fazer esse debate e selecionar as ideias ali que a gente iria levar para o debate do laboratório, para essa sessão de peer learning, que é esse aprendizado em conjunto ali com os outros alunos. Então, foi bem dividido mesmo, né? O Arthur ele acabava trazendo muito um lado humano, que na minha graduação eu não tive tanto contato, e eu sempre acabava trazendo o lado técnico. Então, quando a gente traz o exemplo da classificação, quando eu vi essa palavra, falei, meu Deus, mas eu acabei de estudar isso, inteligência artificial. Então, assim, a gente tem que ter uma relação muito forte, deve ter uma relação muito forte. Então, foi mais ou menos nessa divisão. Bom, em relação ao projeto de vocês e essa consciência de máquina, eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham desta robô que os chineses criaram agora, acho que é chamado Ren, se não me engano, é uma robô que fez uma leitura de todos os jornalistas, teoricamente, lá da China, e ela funciona 24 horas, 365 dias do ano. Então ela fica passando notícias e eu queria... hoje a gente tem essa inteligência artificial generativa, aquela que é capaz de construir textos, né? Então, em relação ao projeto de vocês, ao sistema, essa ideia de vocês, a possibilidade de ter já um sistema que já possa fazer criar um texto em relação a essa linguagem subliminar que vocês falam. Vocês já testaram, já viram? Porque o ChatGPT, de uma certa forma, não é tanto, mas existem alguns outros, eu não vou lembrar de todos agora, mas que já fazem isso, já fazem essa inteligência artificial que eles chamam de generativa. Vocês chegaram a discutir alguma coisa sobre o tema, não? A gente, acho que passou, nessa questão de generativa, a gente passou um pouco por cima, porque o ChatGPT disponibilizado até para nós seres humanos, ele realmente é um pouquinho mais fraquinho, mas eu não sei se está na versão 8, 7. Então, esse talvez que esse já tem até a questão de gerar imagens, né? A gente tem também inteligências artificiais muito poderosas para essa questão de gerar imagens, mas o ponto a gente passou muito por cima, mas eu acho que o que vale muito a gente talvez fazer um paralelo com essa questão dos nossos aspectos subliminares e comportamentos automáticos é justamente talvez nessa ideia de falsas memórias, né? Esse conceito de falsas memórias que ele traz é que facilmente a gente consegue, enfim, reescrever algo que a gente lembra. O livro ele traz um exemplo que eu vou trazer aqui, que ele traz um experimento que foi feito com um grupo de pessoas. Semanalmente, era mostrado para essas pessoas uma imagem deles, uma montagem deles num passeio de balão. À medida que o tempo foi passando, as pessoas começaram a acreditar fielmente que eles fizeram um passeio de balão, sendo que eles nunca tinham feito um passeio de balão. E as pessoas começaram a descrever aspectos sensoriais, cheiros que elas sentiram nesse passeio. Então, eu acho que a questão da gente estar gerando, seja imagens, seja textos, e aí atrelado a tudo que a gente está sendo bombardeado de conteúdo, eu acho que um perigo mora aí. A gente, eventualmente, vamos supor, né, que as inteligências artificiais, normalmente elas já nascem com muita credibilidade. E aí eu tenho um ponto de crítica, né, como a gente acredita na máquina. E aí, quando se vem um texto gerado por uma inteligência artificial e, às vezes, eu não desenvolvo um senso crítico, o quanto, com o passar do tempo que eu for lendo aquele texto, eu não acredito que aquilo realmente aconteceu. Eu não sei se eu consegui te responder, Sim. mas... Não, é basicamente o que a Larissa explicou, e é interessante como há muito debate sobre a substituição ou não de tarefas humanas por meio da inteligência artificial, esses geradores de textos, de imagens, e isso faz a gente questionar um pouquinho sobre a subjetividade humana, o que diferenciaria um humano de uma máquina quando a gente... Até um pouquinho o teste de Turing, assim, se você consegue ser enganado por uma máquina, se te mostrar uma imagem, você consegue descrever se aquilo foi feito por um humano ou por uma inteligência artificial. Às vezes você pode não conseguir, e muitas vezes você pode não conseguir distinguir isso. E a gente debate muito isso no nosso grupo de pesquisa, essas questões existenciais, assim, do que seria. E quando eu escuto você falar sobre esses exemplos, é isso que vem na minha mente, esse aspecto sobre a nossa subjetividade e como a inteligência artificial ela é treinada para simular sempre o ser humano, ele é treinada para isso. Tem esse fundo desse objetivo da gente não conseguir diferenciar, por mais que a gente saiba e tenha noção quando a gente vê uma máquina fazendo que aquilo não é um ser humano, só que o produto dela é muito similar a nós, aí entra
esse debate que eu mencionei. A tecnologia, eu vejo ela de uma forma disruptiva, né? Principalmente a de inteligência artificial. A pergunta que eu faço para vocês é, aonde a gente deveria implementar isso na educação para evitar esse tipo de problema? Um problema de interpretação, de uma máquina estar realmente acabando com as nossas subjetividades e direcionando nossa forma de pensar o tempo inteiro, como aconteceu nas eleições, e como vem acontecendo. Em que momento a gente deveria intervir isso na educação? Sei lá, daí eu queria ouvir isso de vocês. Aqui muitas opiniões, né? Exato. Mas eu acredito que desde o princípio, a partir do momento que um ser humano ele aprende a ler e escrever, a gente tem os computadores há um certo tempo, os computadores pessoais, e a gente tem visto iniciativas de escolas trazer esses computadores para mais perto, para que as crianças pudessem se acostumar e a usar esses computadores. Eu acho que com a inteligência artificial tem que ser um processo similar, porém mais intenso, né? Por exemplo, na minha escola eu nunca tive laboratório de computação, por questões de recurso, né? Enquanto outras escolas com mais recurso conseguem ter isso. Eu acho que a questão da inteligência artificial ela tem que ser colocada muito no dia a dia, para que cada vez que uma inteligência artificial muito potente surja, não fique como algo, nossa, oh meu Deus, algo incrível está acontecendo. Tipo, não, é só mais uma. E a gente já sabe lidar com isso. Então, eu acho que a gente trazendo a inteligência artificial para o senso comum, né, a gente ensinando os nossos alunos cada vez mais, e aí muitas aulas focadas em filosofia, sociologia, para que a gente possa desenvolver cada vez mais senso crítico, né, eu acho que a gente vai conseguir acostumar esses novos seres humaninhos aí a essa nova tecnologia, que de fato é disruptiva, né, e ela tem muito potencial para o bom, mas também para o mal. Né? Então, eu acho que a introdução realmente deveria ser desde o princípio, né? E que eu consiga chegar, por exemplo, numa sala de ensino médio e abrir o chat GPT com esses alunos e falar, galera, vamos ver aqui o chat GPT, o que ele está dizendo para a gente, e esses alunos possam ter um olhar crítico e não um olhar de, caraca, se foi o chat GPT que fez, eu não tenho que refazer nada. Muito pelo contrário, para eles aprenderem a sempre duvidar do que está vindo. Né, e cada vez mais as escolas estão introduzindo código nas suas matérias, enfim, e o ChatGPT também consegue gerar códigos. Então, para que as pessoas possam olhar esses códigos também, porque senão daqui a pouco a gente está formando programadores que não sabem programar. Então, para que eles possam olhar esses códigos e pensar, está tudo errado. Ou, nossa, meu Deus, deu tudo certo. Então, em suma, né, eu acho que desde o princípio, a partir do momento que a criança consegue ler e escrever e tem um letramento digital, que isso também vai depender, eles já aprenderem a usar essas interfaces, como o ChatGPT, ou então outras inteligências artificiais, mas que também muito reforçadas pelas matérias de filosofia e sociologia, para que, em conjunto, eles desenvolvam um certo senso crítico. Larissa, eu achei muito interessante esse ponto, porque aí eu acho que não vai só da inteligência artificial, eu acho que vai para todos, acho que é válido para todas as tecnologias, né? Porque eu acho que o desenvolvimento do senso crítico é extremamente importante, porque hoje em dia, se está no Google, é verdade, né? Você não sabe, ninguém sabe, o que é isso? Não sei, o Google sabe. Aí vai lá, pergunta ao Google. Aí o Google fala, vai todo mundo, não, falou, tá certo. E não sabe nem o que está sendo dito. E, então, as pessoas, eu acho que passaram a realmente perder um pouco esse senso crítico. Por isso que o trabalho de vocês é tão interessante, de vocês lerem e fazerem, e criticarem um artigo, criticarem o livro. Não é dizer, não, está certo porque ele escreveu. Não, o que ele escreveu realmente? Será que eu concordo com isso? Será que eu não concordo? Será que outras pessoas falam parecido? Será que não falam? Então, eu acho que você tocou no ponto certo. Saber criticar e daí realmente associar a tecnologia, a filosofia, a sociologia, como todos, inclusive gestão social, inovações sociais, toda um pool, né, de conhecimentos que você não pode deixar, o ser humano não pode ficar compartimentalizado, como ele está atualmente, né? Eu acho que tem que ser um conhecimento mais complexo. Eu acho que é esse ponto que você tocou, porque a gente joga muita confiança no Google, no ChatGPT,
e a gente não para se questionar quais são os critérios que eles seguem para responder o que eles respondem para a gente, de onde que eles se referenciam. E até o que eu mencionei no final da nossa avaliação, da apresentação, é que os inputs desses algoritmos são muito baseados no comportamento humano. E dependendo de onde essa resposta está sendo referenciada, pode ter um conteúdo muito diferente e muito diverso, como a gente já viu diversas tecnologias, por exemplo, de mapeamento facial para usado em segurança. Tiveram diversos casos de racismo desse tipo de mapeamento porque o algoritmo estava sendo muito enviesado para um lado. Então, esse é um exemplo bem nítido, assim, mas praticamente em todos os tipos de inteligência artificial, tem que haver pelo menos um mínimo questionamento de onde está surgindo essa base, está se referenciando aonde, tipo, da onde que surgiu os inputs desse algoritmo. E aí, só complementando essa fala do Arthur, da gente tentar entender de onde está vindo essa base, de onde vêm esses dados, né, da IA conseguir se explicar, está surgindo uma área de pesquisa, está cada vez ficando mais forte, que é IA explicável. Né? Em inglês, é o Explainability AI. No Brasil, ela está engatinhando ainda, mas lá fora está cada vez mais forte. Né? Especialmente, isso começou muito com as inteligências artificiais que apoiam a medicina. E aí, os médicos, eles começaram a ficar um pouco frustrados com os resultados. Eles não entendiam os resultados que a inteligência artificial dava e muitas vezes não concordavam. E aí, então, surge essa área de IA explicável, Explainability AI, justamente para explicar. Não, a gente teve esse resultado por isso, isso e isso aqui. Então, acho que, complementando, né, se a IA ela conseguir se explicar, acho que a gente vai ter que começar a ter outros olhares também. Com certeza. E, assim, como que vocês pretendem dar continuidade a esse trabalho de vocês? Eu acho que o primeiro passo seria... porque a inteligência artificial, cada semana, praticamente está surgindo uma novidade nova, né? A gente vê até uma palestra recente do Google dele usando tecnologias similares ao ChatGPT para responder e-mail, para a gente responder e-mail de forma automática. Só clicar no botão e está ali, responder e-mail. Esse é só um exemplo que eu acho que um dos caminhos é analisar esses exemplos concretos que estão surgindo e, a partir disso, a gente olhar quais são os avanços dessas empresas sobre os estudos da nossa psique e também quais são os frutos disso, que isso está se tornando prático hoje em dia. E, enfim, eu acho que é mais nessa linha. Assim, a gente vai até procurar outros autores, e nós temos outros autores disponíveis, a gente focou mais no Melodinov, eu até citei o Kahneman, mas outros autores que explicam também como funciona a nossa mente, para a gente conseguir fazer esse paralelo com o que está sendo produzido de inteligência artificial e o que está sendo explorado do nosso comportamento para isso, para essa produção. Eu concordo com tudo que o Arthur falou, acho que só também complementando, né, e reforçando essa parte que ele traz, que acho que para uma continuação desse trabalho seria relevante a gente trazer mais referências a respeito da psicanálise, talvez, né, para a gente reforçar os nossos argumentos a respeito desses comportamentos automáticos, né, e aí, junto com todos os autores que o Laboratório Pátia trata, a gente atualizar também esse trabalho. Né. O livro ele já tem uma certa data, mas a gente fazer uma certa atualização e aí trazendo novas referências, seja sobre psicanálise, seja do lado, seja psicanálise, psicologia, enfim, e seja também sobre o lado tecnológico, é super relevante. Sim, obrigada, gente. Eu queria passar a palavra, então, para a plateia. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário? Pergunta para os... Muito obrigada, parabenizar imensamente todos os alunos, também a coordenação e os professores orientadores. Né? As minhas perguntas, meus alunos já sabem, são sempre outsider. Então, eu queria perguntar como cada um de vocês quatro se sentiu durante a elaboração desse trabalho, e também o que mais te impressionou, qual foi o teu maior desafio, o que mexeu com você
durante esse trabalho. Então, são essas duas perguntas aí. Como você se sentiu nessa jornada e qual foi aquela coisa assim que mais mexeu com você, mais te impactou, talvez até te modificou um pouquinho durante essa jornada. Super parabenizar a todos vocês. Obrigada. Obrigado aí a pergunta, que, enfim, como eu me senti, isso realmente é muito válido, né? Mas, principalmente, eu me interesso muito por esse ramo, né? Por esse campo do estudo. E eu me sinto na possibilidade de, pesquisando, em algum momento encontrar algo que seja chave para solucionar algum problema ou, de certa forma, por mínimo que seja, sabe? No meu caso, eu tenho uma peculiaridade que eu tenho esse, vamos poder dizer, um sonho assim de projeto social, né? De fazer elaborar um projeto social. Então, esse campo da pesquisa é completamente relacionado a isso e vai me ajudar a ter uma base ótima para que eu consiga entender, né, analisar e identificar quais são os problemas, aonde, de que forma fazer. Então, esse trabalho é super importante para isso e tem muito a ver com esse meu sonho, que é de ajudar, né, as pessoas, principalmente. E, de novo, a nossa jornada, a gente bate nessa tecla, porque é muito verdade, a nossa jornada está muito no começo. Então, sinceramente, eu me senti... É uma correria, né? Como eles também, com certeza, que já estão, poxa, ela finalizando ele no 6º período, então faculdade, é tudo, né? E focar nisso é importante, foi difícil. E, enfim... Que bom que a gente pôde apresentar um trabalho, que bom que vocês gostaram aí da nossa apresentação. Boa tarde, obrigada pela pergunta. Então, acho que a parte que eu achei mais interessante do trabalho de inovação social, na verdade, um problema que foi uma solução que é a questão de realmente pesquisar sobre os artigos, porque nada no Brasil... sobre inovação social é tão ampla, assim, é algo recente. Então, foi um probleminha, mas quando a gente começou a achar algum autor que falasse sobre isso, foi abrindo vários caminhos. Por isso que a gente colocou aquelas temáticas assim grandes, né? Economia, comunicação, mas a parte que eu acho mais legal é a parte rural, porque uma parte da minha infância eu vivi um pouco sobre isso, né? Vivi no meio rural, minha avó há anos mora em sítio, e foi algo realmente interessante, porque a questão da sabedoria popular foi algo que eu falei, caramba, eu presenciei isso várias vezes, e eu estou vendo isso agora na faculdade, nunca me liguei que realmente seria isso, e foi uma virada de chave, que eu comecei a ver coisas mínimas que, às vezes, fazem a diferença para muitas pessoas. Desculpa, só se me permite, você falou sobre cativar. Primeiramente, parabenizar pela orientação no trabalho, né? E os colegas. Muito obrigado. Ah, maravilha! Vamos ver de fazer isso aí mesmo, porque a apresentação dos nossos amigos me cativou no sentido disso, né? Porque para que caminhos estamos indo, né? É muito... É complicado analisar isso e, enfim, doido, porque a gente está nesse mundo que, né, as pessoas fazem relatórios, as pessoas passam, médicos usam chat GPT para... Enfim, e isso me cativou nesse sentido, né, de parar para pensar que há pouco tempo a gente teve uma política de fake news. Então, acho que o ChatGPT, entre outras IAs, né, elas casam muito com isso, né, ao mesmo tempo que pode ser uma coisa positiva, como eles disseram, pode ser muito negativa, no sentido de avançar na ignorância, na falta do senso crítico, né, o que é muito perigoso, sendo para a área de vocês e sendo para a nossa área também, né. Então, me cativou aí nesse sentido. Parabéns aos colegas, novamente, pela apresentação.
Primeiramente, muito obrigado pelo elogio. Como a Letícia disse, com certeza, todo mundo que tiver esse interesse, esse ânimo, está bem-vindo no nosso grupo. Primeiro, lembrando da pergunta que a Letícia fez, eu acho que o trabalho foi muito gratificante, assim. Desde que eu entrei na graduação, eu tentava buscar como correlacionar a política internacional com avanços tecnológicos. E algo que eu ficava buscando disciplinas, grupos de pesquisa, que eu conseguia correlacionar isso, porque a minha graduação é mais voltada para a política internacional. E nesse grupo de pesquisa eu consegui conhecer autores incríveis, tanto de inteligência artificial e novas tecnologias, como de... Desculpa. Sim, de autores de ficção e de conteúdos não ficcionais, de inteligência artificial e também de como funciona a mente humana. E lá eu entendi muito, eu consegui, né, dar um pontapé inicial de como que a tecnologia impacta a sociedade. Porque o meu interesse não era só na política internacional, porque a política é como se organiza a sociedade. Então, entender isso, começar a entender como a tecnologia impacta a sociedade atualmente, foi muito gratificante para mim, e ter isso sendo exposto, colocando para fora esse nosso trabalho, acho que essa é a palavra certa, foi muito gratificante. Parabenizar também vocês, a questão de inovação. Eu só pensava em cidades inteligentes. E como eu ficava com medo de cidades inteligentes, inovação, e aí você bota a inteligência artificial no meio, eu já falava, meu Deus, tudo tem um círculo. Mas, então, parabéns de verdade pelo trabalho. Agradecer a professora pela pergunta. Se eu não responder alguma, você me lembra. Mas, quando eu cheguei nesse grupo de pesquisa, eu já estava finalizando ali as minhas matérias de graduação. E a minha graduação ela é extremamente técnica, né? Bacharelado em ciência da computação. Desde o primeiro período, a gente vê muita matemática, a gente vê muita física, muito cálculo, muito código. Mas, ao final, eu comecei a despertar esse interesse pela tecnologia de inteligência artificial, pela parte técnica, né? Pelo código. Mas, à medida que as coisas foram avançando e as pessoas ficavam, mas você já assistiu Black Mirror? E eu falava, pelo amor de Deus, não me pede para assistir um negócio que detona a minha profissão. Não quero ficar triste com a profissão que eu escolhi. Mas isso, eventualmente, começaram a puxar tanto, e a gente tem uma disciplina de computadores e sociedade que começou a me abrir um pouco os olhos. Mas eu ainda ficava, Black Mirror não, gente, Black Mirror não dá. E aí, eventualmente, eu falei, eu acho que eu tenho que sair um pouco dessa ignorância e entender o que minha profissão pode fazer de mal. E aí, então, eu chego no grupo tentando me entender nessa profissão e não ter raiva do que eu faço, especialmente. Então, quando eu chego para esse grupo de pesquisa e pego justamente esse tema, né, junto com a professora e com o professor Sidney também, o primeiro choque foi entender que realmente eu posso fazer coisas ruins e coisas malvadas. E eu fiquei muito triste com isso, tive uma certa crise de profissão ali. Mas, à medida que a gente foi estudando, né, e aí, em conjunto, nessas sessões com a galera do laboratório, que a gente foi abordando diversos outros autores, eu entendi que nem tudo é para o mal, tudo pode ser para o bem, mas desde daquela nossa conversa, desde que a gente tenha senso crítico, né, e que a gente possa, então, de alguma forma, fomentar não só, né, colegas de profissão, mas todo mundo que está usando. Então, esse projeto ele foi muito importante para mim, por, de certa forma, me abraçar, entender que está tudo bem, eu posso assistir Black Mirror e não me sentir mal pelo que eu estou fazendo, né? Mas também por eu chegar nesse final de graduação, depois de ter passado por muitas matérias de matemática, muitas matérias de física, e ter um cantinho que eu possa desenvolver o meu senso crítico e ter o meu debate, né, ali sobre o que eu estou fazendo. Então, para mim, foi muito importante. Eu agradeço aos professores por esse espaço. Bom, gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Não? Então, agradeço a plateia, agradeço aos autores, agradeço ao professor Hilton, e eu gostaria de dizer a vocês que eu estou extremamente feliz por ter ouvido vocês aqui, vocês quatro. A gente, como professora, a gente se sente tão bem quando vê assim, alunos tão maduros, com ideias tão boas, a gente sente uma esperança tão grande no futuro que vocês nem imaginam. Isso que deixa a gente feliz e que faz a gente levantar para continuar na nossa profissão, com certeza absoluta. Parabéns a vocês. Parabéns.
Bom, então damos por encerrada a sessão de hoje. Parabéns, meninos. Muito bom o trabalho de vocês.